amigo Zé Carlos, eu acho que ele tem que mexer em alguma coisa, Zé. Eu venho falando isso faz uns 4 meses, né? 5 meses que eu venho falando. E como a gente falava, porque às vezes, Ju, as pessoas falam, mas Zé Carlos falava que os jogadores tinham que se manter, né? No início de tudo, porque Rogério fazia variações de jogadores, tira um, coloca outro, justamente para poupar alguns jogadores, alguns setores. E eu fui uma das pessoas que sempre defendi que o jogador tem que jogar. Agora, joga quando você consegue render. Se você não está rendendo, você não pode jogar, pô. Tem que jogar, tem que mudar o time. E eu sempre falei isso e sempre toquei na questão do sistema que ele coloca, que ele mesmo acabou de falar, que é um sistema frágil, que não tem uma boa marcação. E a gente sabe disso, mas só que ano passado, é importante eu falar isso, poucas pessoas falam sobre isso. O Bahia jogava só com Cauli no meio, não tinha essa qualidade toda que tem esse ano. Então Cauli era um jogador que arriscava mais. Cauli nunca marcou ninguém, ele sempre jogou com a bola, eu sempre enxerguei isso. Quando roubavam a bola caía no pé dele. Então ele era um jogador de um nível melhor, ele arriscava mais. Mas ele perdia muitas bolas e não chamava a atenção do torcedor. Para quem estava fora, ficava de olho só nos acertos dele, pela qualidade que ele tinha. E quando ele acertava, ele resolvia, era um jogador que resolvia a situação do Bahia, como resolveu vários jogos no ano passado. Esse ano, ele não tem conseguido repetir o jogador que ele foi. Então, se ele não consegue repetir e ser o jogador que ele foi ano passado, tem que abrir espaço para outro, porque eu sempre vivi assim, pô. Quando você está treinando, você está se preparando, que você está vendo o jogador da sua posição. Eu acho que o jogador profissional, ele não tem que se preocupar com o companheiro que joga na mesma posição. Ele tem que se preocupar com ele. Ele tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, ele provar que ele tem condições de ser titular. E quando você não faz isso e coloca esse time, repetindo o mesmo time, que tem os jogadores que não estão rendendo, o jogador que está treinando, que está se preparando, esperando a oportunidade, ele acaba, se ele não tiver uma cabeça boa, ele perde esse outro jogador. E é como o Varisto sempre falou, às vezes está com um jogador ruim ali, e uma hora vai precisar dele. Então, um jogador que é bom jogador, que tem condições de entrar, é a mesma coisa. Aí uma hora ele entra, aí o torcedor quer cobrar como ele resolva a situação no momento. Aí entra o outro lado, psicológico, o trabalho que está sendo feito naquele jogador, para ele entrar com a cabeça boa e render. E isso acontece em algum jogo, mas precisa se manter isso. Porque se Rogério não continuar dando essa confiança, os jogadores vão voltar atrás, não adianta a gente jogar, porque ele vai manter o mesmo time. Eu torço para o melhor. E quando joguei, eu tinha um treinador, Vantuí Galdino, que foi campeão no Atlético Mineiro. E ele botou um menino lá na Arábia de 17 anos no meu lugar. E ele falou, Zé, agora pô, o menino tá bem. Ele não pode misturar a minha amizade com o futebol. E eu fui o primeiro a falar para ele, Vantuí, não mistura, deixa comigo que eu vou treinar, eu vou me preparar para pelo menos estar no mesmo nível que o menino. Aí eu jogo. Porque foi assim quando eu entrei no Bahia, quando jogava Leandro, jogava Emo, alguém precisou sair para eu entrar, mas foi com trabalho, foi com dedicação e preparação para responder dentro do campo. E jogador ficar de cara feia é ótimo, ele tem que ficar de cara feia, de bico com o treinador. Agora prove que você tem condições de jogar. Boa, Zé.